Eu te odeio, sua mendiga, você só tem moedas, estou cansado disso. Patrícia ficou em silêncio e imóvel enquanto seu filho, Jonathan, bateu a porta com força e saiu de casa. O menino de apenas 14 anos estava furioso com a situação financeira da mãe. Por qual razão sua mãe não pode comprar um skate? Um daqueles caros que custam metade de um salário. O custo não é tão importante assim. Sua mãe poderia ter economizado dinheiro, e com isso ela poderia ter comprado o skate, mas ele também queria patins, luvas de boxe, esquis, uma guitarra e muito mais. O filho afirmou que o pai é bom, gentil e amado. E que a mãe é má. Ela o faz limpar o apartamento, ensina a fazer a lição de casa e o proíbe de fumar. O filho disse que, se ela não parar de repreendê-lo e fazê-lo fazer a lição de casa, ele irá para o pai. Lá eles o amam, respeitam sua opinião e, em geral, deixam ele fazer tudo. Porque o pai dele é um homem de verdade. Acho que não foi à toa que o pai a deixou. Richard deixou a família quando Jonathan tinha 5 anos. Ele não encontrou justificativas, simplesmente disse que não estava mais apaixonado e foi embora. Também saiu da vida do filho, dizendo que não queria deixar a criança nervosa com ele, então ele foi embora para algum lugar e prometeu pagar pensão alimentícia. Em troca, deixou para ela um apartamento. Por anos ele não apareceu na vida da ex-mulher e de seu filho, mas há 2 anos, ele apareceu de repente. Jonathan tinha 12 anos. Veio com sua esposa e 2 filhos. 3 na verdade, havia um menino mais velho, filho de sua nova esposa, 1 ano mais novo que Jonathan. O menino só tinha elogios ao pai. Papai comprou uma casa de campo. Papai vai me pegar nos fins de semana. Papai sempre me dá dinheiro. Papai disse isso, papai fez isso. Agora seu filho falava apenas coisas horríveis da própria mãe. Você nunca disse uma palavra ruim sobre o Richard, e agora a sua mãe é ruim, e o pai é bom. Seu pai sumiu de nossas vidas e eu sempre estive aqui ao seu lado. Jonathan, com raiva, a insultou e saiu, batendo a porta, sentando-se e não se movendo. Patrícia, mesmo magoada e chorando, ficou lá, imóvel. Ele voltou 1 hora depois, com cheiro de tabaco por todo o apartamento. Ele estava fumando, foi para a cozinha fazendo barulho com as panelas. Ele comeu e nem sequer agradeceu à mãe e depois foi para o quarto dele. Patrícia suspirou aliviada, pelo menos ele estava em casa. Seus nervos estão completamente abalados. Ela chorava constantemente, estremecendo ao menor sinal. Ela sabe que Richard está incitando seu filho contra ela, mas por quê? Ela nunca disse nada de ruim sobre ele e criou seu filho para respeitar o pai, que não apareceu durante 7 anos. Patrícia ficou acordada a noite toda e adormeceu de manhã. Na manhã seguinte, eles tomaram café da manhã em silêncio. Jonathan empurrou desafiadoramente seu prato para longe e saiu da mesa sem guardar as louças. À tarde, Patrícia ligou para Richard e disse que Jonathan moraria com ele agora. Sempre ele disse que ela é uma mãe ruim, horrível em criar um filho. Se ele precisar de pensão alimentícia, ela pagará. Ela falou: vou arrumar o que ele tem, deixe o Richard cuidar do resto sozinho. Além disso, a primavera está chegando e ele também precisa de algum tipo de skate que ela não podia comprar. Ela disse tudo isso com uma voz firme e formal e desligou. Jonathan chegou em casa da escola alegre, cheio de novos planos. A mãe se escondeu. Ouça, os caras vão acampar na primavera, nas montanhas, eles querem que eu vá com eles, preciso treinar. Você pode me comprar um passe de temporada para o centro de escalada? Jonathan parou de falar quando viu a mala e os pratos sujos na mesa. O que é isso? Vamos a algum lugar. Você vai aonde? Ele perguntou. Não, o seu pai vem buscá-lo, seu pai rico, inteligente, gentil e promissor.
E você vai morar com ele em sua casa chique. Talvez eu o pegue nos fins de semana, eu ainda não decidi, e provavelmente ainda terei que pagar pensão alimentícia para você. Patrícia ficou parada com o rosto sem expressão, embora houvesse um fogo de ressentimento e raiva pela situação consigo mesma, com Richard e Jonathan. Ela também queria muito puxar seu filho para perto, beijá-lo e abraçá-lo. Mas o ressentimento contra a pessoa mais querida no seu mundo sufocava Patrícia de modo que ela estava pronta para desabar, mas Patrícia se conteve. Jonathan franziu a testa imediatamente pegando um livro. Bom, fico feliz que tenha acontecido assim. Eu estava prestes a sugerir para você que eu ficasse na casa do papai. Fico feliz que esteja feliz. Patrícia chorou por uma semana e mais uma semana. E então uma amiga ligou convidando-a para ir ao cinema, e elas foram juntas, jantaram em um café. Depois ela foi a uma exposição e se inscreveu na academia. Ela não precisava cozinhar já que estava sozinha. Mas seu filho parecia estar feliz, já que ele escrevia mensagens de texto entusiasmadas. Ninguém a chamava na escola, e ela percebeu que a vida é linda, e você não precisa se adaptar a ninguém, embora sentisse saudade do filho. Patrícia encontrou Jonathan, ele parecia ter perdido peso. Eles saíram para caminhar em uma noite maravilhosa. Ela o levou para o pai dele. Então passaram fevereiro, março e abril. O verão estava chegando. Patrícia estava com saudade do filho, ela queria ver Jonathan. Porém ela pensou, espera, por que eu deveria ir para o mar novamente com Jonathan? Bem, não, deixe-o ir com o pai e eu vou sozinha. A mãe de Patrícia, a avó de Jonathan, a princípio, culpou Patrícia, dizendo que ela estava exagerando. Ele é seu filho, você deveria passar esse tempo com ele. Então Patrícia falou, você sabe o quão magoada eu estou com o que ele falou? Sua mãe então disse, bem, ele é uma criança. Patrícia, você não deveria ficar tão ofendida com o que ele disse. Patrícia deu um sorriso e disse, criança, uma criança quer fumar e xingar? Se for assim, deixe-o viver onde tudo é permitido. Eu não vou permitir que me tratem assim. Para mim foi o suficiente. Um dia, Patrícia ficou doente e pegou um resfriado. Ela escreveu para Jonathan, pedindo desculpas por não poder levá-lo para passear naquele dia já que ela estava doente. No mesmo dia, Richard ligou para ela e disse que o menino estava esperando para encontrá-la e ela não podia. Mesmo assim ele iria enviar o menino já que é assunto de mulher criar os filhos. Patrícia desligou. Ela ficou com raiva do modo que seu ex-marido falou. Ela cochilou, acordou com o som de alguém comendo, e o apartamento estava cheirando a comida. Aqui está sua comida, mãe. Patrícia levou um susto ao ver Jonathan levando comida para sua cama. Eu disse para você não vir, filho, eu não quero que você fique doente. Eu fiz um caldo de frango, Jonathan falou. O que você está fazendo? Patrícia perguntou como se não estivesse acreditando. Você está fazendo um caldo? Sim, quando você está doente, faz caldo e dá para a pessoa doente. A avó disse que você estava doente. Ele estava cuidando de sua mãe, e ela havia esquecido que seu filho poderia ser tão carinhoso. Era como se Jonathan tivesse voltado. Vá dormir, mamãe, e eu já vou, ou os ônibus não estarão funcionando se eu sair muito tarde, eu ainda tenho que chegar em casa. Patrícia então perguntou, espera, não é seu pai que vai te buscar? Jonathan hesitou por um momento, mas respondeu. A família queria férias sozinhos. Patrícia não conseguia entender, ela disse, eu não entendo, vocês não são uma família? O seu pai sabe disso. Com um olhar triste o menino falou, eles costumam sair de férias assim sem eu. Bem, meu pai e eu vamos ao café às vezes, mas ele geralmente está ocupado. Ele faz a lição de casa com meus irmãos mais novos e tem que levá-los para os esportes que praticam, e eu me viro sozinho. Jonathan, sua mãe então perguntou,
Você disse que queria ser livre, você gosta desse jeito de viver? O menino baixou a cabeça e lágrimas escorreram pelos braços. Eu pensei que você disse que estava bem, sua mãe falou. Eu não tinha para onde ir, você me expulsou de casa, mãe, Jonathan chorou. Eu não te expulsei, filho, você não queria sair com o papai? Você mesmo disse isso mais de uma vez. Mamãe, desculpe, eu sei que te machuquei demais, desculpe mamãe, vou embora agora, desculpe mãe, Jonathan chorou. Patrícia estava queimando de febre o dia todo e ela ficou pior ao ver seu filho assim. Jonathan chorou como um bebê, como ele queria dizer à sua mãe que a madrasta o odiava, e seu pai não fez muito para impedi-la. Ele tinha que viver em algum tipo de armário que não podia nem ser chamado de quarto. Seus irmãos mais novos riam dele, pois eles tinham quartos próprios e camas confortáveis. Ele dormia onde era o closet da sua madrasta, que agora é onde ele dorme. Nós te acolhemos por pena, seu irmão falou. Jonathan ressentiu-se do irmão. Você não é nada para nós, papai nem gosta de você, só porque sua mãe se livrou de você que ele lhe aceitou. Jonathan foi falar com o pai para acertar as coisas. Bem, por que você está dedurando seus irmãos? Que tipo de filho Patrícia me criou? Jonathan estava lavando toda a sua roupa, incluindo camisas, uniformes esportivos, quando ouviu uma conversa. Você vai parar de ser o pai nobre? Jonathan ouvi. Quando você vai mandá-lo de volta para casa? Ele é meu filho, o pai contrapôs fracamente. Filho, por que você não pensou no seu filho por anos? E agora decidiu pensar nele. De repente, ocorreu a Jonathan que seu pai nunca havia lhe enviado um presente ou cartão de aniversário, nunca ficou ao lado de Jonathan quando ele estava doente e nunca o ensinou a nadar, andar de bicicleta, atirar em um campo de tiro. Ele nunca estava lá. Mas sua mãe sempre esteve, ele estava percebendo o quanto ele havia magoado sua mãe. Jonathan decidiu fugir. O garoto achou que seus avós não o receberiam, já que eles sabiam o que ele fez à sua mãe. Ele também achou que sua mãe não queria mais ele em casa e seu pai não precisava dele. Ele decidiu se despedir de sua mãe e a partir daí, ele iria para algum lugar. Mas o amor de mãe era infinito e obviamente Patrícia aceitou o filho de volta. Os dois se abraçaram e Jonathan ficou cuidando de sua mãe resfriada. E então o pai dele ligou para Patrícia e perguntou com cautela se Jonathan tinha ido lá hoje. Patrícia contou tudo, e disse que se ele chegasse perto de seu filho, ela o incomodaria muito. Claro, Jonathan depois perdoou seu pai, mas ele o encontrava estritamente fora de casa e nunca mais viu sua madrasta e irmãos. Jonathan cresceu, não se casou por muito tempo e finalmente apresentou sua mãe a uma garota. Ela era legal, Patrícia elogiou a namorada de seu filho. O nome dela é Vanessa. Jonathan diz, pelo menos ela quer ter 2 filhos. Seu pai não estava mais casado. Ele parabenizou seu filho pelo telefone e Jonathan não ficou chateado. O importante era que sua mãe estava lá. Mãe, Jonathan estava trocando a lâmpada queimada de casa. Depois ele foi à cozinha e preparou uma macarronada com bastante carinho. Lavou as louças e colocou tudo à mesa. Sua mãe estava conversando com uma vizinha do lado de fora da casa quando sentiu o cheiro vindo da mesa e entrou. Filho, você já fez o almoço? Eu disse que iria fazer. Jonathan olhou para ela e disse, deixa eu mimar um pouco a senhora mãe, descanse um pouco, eu gosto de ajudar a senhora. Te amo, mãe. Patrícia ficou com os olhos marejados de emoção e sentou com seu filho à mesa. O almoço terminou, mas os dois continuaram conversando e nem perceberam que o sol estava se pondo. Adeus, mãe, amanhã eu volto, te amo. Patrícia sorriu, o amor do seu filho era tudo para ela.